Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade, ao estudo do conjunto dos números racionais. E hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior, tá bom? Olha só, na primeira questão diz o seguinte: resolva as seguintes operações com números racionais, Eu trouxe do item A até o item F para vocês fazerem a resolução. Agora vamos conferir se vocês acertaram. Olha só, na letra A diz assim: 15 sextos mais 7 terços mais 5 terços, Nós temos aí, números racionais, representados em formas de frações. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai observar, se os nossos denominadores eles são iguais. A gente observou que não são, A gente tem o 6, tem o 3, tem o 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o mínimo múltiplo comum deles através da fatoração, Vou fazer a fatoração de 6, de 3 e de 3, que eu vou encontrar o quê? 6, tá bom? Pronto, esse é o primeiro passo. Vamos deixar agora os nossos denominadores, iguais. Então, vou colocar aqui, meu primeiro denominador 6, o segundo 6 e o terceiro 6. Agora, vamos buscar, as frações equivalentes a cada fração. Olha só, na primeira fração, como é que a gente vai buscar a fração equivalente? Vamos dividir, o denominador encontrado pelo denominador da primeira fração. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 15 dá 15. Repetindo, divide-se o denominador da fração equivalente por o denominador da primeira fração e multiplica-se pelo numerador, tá bom? Agora, novamente para a segunda. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 7, 14. Encontramos já a segunda. Mais, Agora, vamos encontrar a terceira. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Tudo bem? Já encontramos as frações equivalentes. O que a gente vai fazer agora? Só somar. 15 mais 14, que dá 29. 29 mais 10, que vai dar 39 sextos. O que eu observo? Que não é uma fração irredutível. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a simplificação por 3, tanto do numerador como do denominador. Então, 39 dividido por 3 dá 13. E 6 dividido por 3 dá 2. 13 sobre 2, O que a gente pode observar? Que é uma fração, irredutível, que eu não tenho nenhum número que possa dividir tanto o numerador como o denominador, tá bom? Então, nossa fração para aqui. Na letra B, a gente tem 1/2 mais 5 quartos menos 10 oitavos. Primeiro passo, observa o quê? Que meus denominadores eles são diferentes. Eu tenho 2, eu tenho 4 e eu tenho 8. Vou buscar o mínimo múltiplo comum através da fatoração, que eu vou encontrar, 8. Então, eu tenho 3 frações, vou buscar 3 frações equivalentes. Vou colocar o denominador aqui, nas 3, 8, 8 e 8. Pronto, já tenho os denominadores. Vou buscar agora os numeradores para formar as minhas frações equivalentes, Então, vamos aqui agora da primeira, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Já tem a primeira fração. A segunda, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. Agora, na terceira, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 10 dá 10, tudo bem? Repito aqui o denominador, E agora eu vou fazer o quê, Eu vou somar e subtrair, 4 mais 10, 14. 14 menos 10, 4. 4 oitavos. É uma fração irredutível? Não, eu posso simplificar tanto o numerador como o denominador por 4, porque eu vou obter o quê? 1/2, tá bom? Na letra C, o que a gente tem? A gente tem multiplicações de frações. O que a gente faz nas multiplicações de frações? Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 24 dá 48. 10 vezes 2 dá 120. 48 120avos. É uma fração irredutível? Não, porque eu tanto posso simplificar o numerador como o denominador por 24. Então, quando eu divido 48 por 24, eu vou encontrar 2.
Quando eu divido 120 por 24, eu encontro 5. Então, o resultado é 2/5, tá bom? Na letra D, né, continuando ainda a primeira questão, o que a gente tem? Ó? A gente tem 3/6, né, mais 5/4, entre parênteses, mais 13/16. O que a gente vai fazer primeiro? A gente primeiro vai resolver o que está dentro do parênteses. O que é que está dentro do parênteses? Ó, 5/4, né, mais 13/16. Então, o MMC, ó, de 4/16, que como eu mencionei nos exemplos anteriores, a gente vê que os denominadores são diferentes. Então, eu tenho que buscar um mínimo múltiplo comum através da fração. Então, aquela fatoração que a gente faz de 4/16 vai dar 16. Então, o que eu coloco aqui, ó, no meu denominador? 16 mais 16. Vou buscar agora os meus numeradores para formar as minhas frações equivalentes. Então, como é que a gente faz? Divide-se o denominador encontrado pelo denominador da primeira fração e multiplica-se por um numerador. Então, 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 5 dá 20, tá bom? 16 dividido por 16 dá 1. E 1 vezes 13 dá 13. Pronto, já tenho as frações equivalentes. O que eu faço? Repito o denominador, que é 16, e somo os numeradores, ó, 20 mais 13, 33. Então, já tenho a soma das frações que estão entre parênteses, que é o quê? 33/16. Então, eu repito aqui, ó, 3/6, né? Multiplicado, né? Porque tá aqui, ó, o ladinho de fora, então ele tá multiplicando por 33/16, que é o quê? Que é a soma dessas frações. Aí, o que eu vou observar aqui? Que eu tenho duas frações multiplicando. Então, quando eu tenho multiplicação de frações, eu vou repetir, né? Eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 33 vezes 33, não, 3 vezes 33 dá 99. E 6 vezes 16 dá 96. Então, 99/96, ele não é uma fração irredutível. Eu posso simplificar, né, tanto o meu numerador como o meu denominador por 3, que eu vou obter o quê? 33/32, tá bom? A resposta é essa, dessa fraçãozinha aqui da letra D. Na letra E, a mesma coisa, observo que eu tenho denominadores diferentes, não, eu tenho tanto 3 como 6, vou buscar, né, o MMC, que vai dar 6. Então, vou colocar aqui para encher na minha fração 6 e 6, tá bom? Agora, eu vou buscar os meus numeradores para formar as frações equivalentes. Gente, eu tô só repetindo para poder vocês frisarem e compreenderem mesmo. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 14 dá 28. Já encontrei a primeira fração. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 3... Menos 33 é igual ao quê? A menos 33. Pronto. Repito aqui o 6, que eu já sei, né? Que é meu denominador. E vou fazer o quê? Ó, 28 mais menos 3. Então, vai dar o quê? Mais com menos dá menos. Então, 28 menos 33 dá menos 5, 6. Tá bom? Vocês vão ficar craque. Com certeza vocês não vão mais esquecer. Na letra F, o que a gente observa? Ó? A gente tem o quê? Divisão de frações, né, de números racionais representados em formas de fração. Então, 59/9 dividido por 4/6. Como é que a gente faz a divisão de frações? Repito o meu primeiro termo, que é a minha primeira fração, 59/9. Faço a inversão. O sinal não está de divisão, eu torno para multiplicação, porém, eu inverto as minhas frações. Quem é numerador vai passar a ser denominador e quem é denominador vai passar a ser numerador. Então, eu não tenho 4/6, vai ficar 6/4, tá bom? Desse jeito, inverto o sinal da divisão para multiplicação e logo em seguida eu inverto também a minha fração. Observe o quê? Que eu tenho dois números racionais representados em formas de fração. Então, para mim fazer a multiplicação, o que é que eu vou fazer a multiplicação? Eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 59 multiplicado por 6 dá 354. 9 multiplicado por 4 dá 36. O que eu observo?
não tem uma fração irredutível. Eu posso simplificar tanto o numerador como o denominador por 6. Então, simplificando, ou seja, dividindo 354 por 6, eu encontro 59, né? E 36 por 6, o que eu vou encontrar? 6, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a segunda questão do nosso exercício que foi proposto. Complete a tabela com pertence e não pertence. Olha só. 8, ele pertence ao conjunto dos naturais? Pertence, sim. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto infinito. Ele possui tantos números positivos e negativos. 8 pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele engloba o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá bom? Agora vamos para o próximo número. Menos 15, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Ele é negativo. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence sim. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, ele é composto de números negativos e positivos infinitos. Pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Raiz de 16 é quanto? 4. 4 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, como eu já mencionei anteriormente. Pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. 0,41 pertence aos naturais? Não. Pertence aos inteiros? Não. Como eu falei, os inteiros é positivos e negativos. Pertence aos racionais? Sim, porque os racionais eles são compostos por números representados em forma de frações finitas, infinitas, e representado o quê? Por números em formas decimais, tá bom? 0,5 pertence aos naturais? Não. Pertence aos inteiros? Não. Pertence aos racionais? Pertence, é um número decimal. 18 pertence aos naturais? Pertence. Pertence aos inteiros? Pertence. Pertence aos racionais? Pertence. Menos 7 pertence aos naturais? Não, é um número negativo. Pertence aos inteiros? Pertence. E aos racionais? Pertence, como eu já havia mencionado, que engloba naturais, inteiros e os próprios números racionais. 0,444, ele pertence aos naturais? Não, é um número decimal. Pertence aos inteiros? Não. Pertence aos racionais? Sim, pertence. É um número decimal, dízima periódica simples, tá bom? Então, na terceira questão, pede o seguinte. A gente tem uma situaçãozinha problema, que diz o seguinte. Gastei R$800 do meu salário para pagamento de despesas, né? Olha só, R$800 do meu salário para pagamento de despesa. Qual é o meu salário? Sabendo que os 800 corresponde a 3/4 do meu salário. Então, 3/4, ele vai corresponder o quê? A 75%, né? Porque se fosse 4/4, era 100%. Então, cada parte corresponde a 25, né? Então, se é 3/4, é 75. Então, 3/4 corresponde a 75%. Então, R$800, a gente pode fazer o quê? A gente pode utilizar uma regrinha de 3 para fazer a resolução desse problema. Então, R$800, né? A gente tem a parte correspondente do salário, que equivale a 3/4, que é 75%. E a gente quer saber o quê? Qual é o meu salário, né? Então, X, que a gente não sabe, correspondendo a 100%, tá bom? Então, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar em forma cruzada, né? X vezes 75, 75x, 800 vezes 100 dá 80 mil. X é igual, né? Porque eu coloco a minha variável para o primeiro membro e passo o que não tem variável para o segundo membro, alterando o sinal. Então, o 75 aqui ele não está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo. Então, 80 mil dividido por 75 vai dar 1.066. Então, o meu salário, né, corresponde a 1.066,66, tá bom? Na quarta questão diz o seguinte. Ricardo está lendo um livro. Em um dia leu um terço do livro e no dia seguinte leu um sexto do livro. Calcule a fração do livro que ele já leu. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem números racionais representados em formas de fração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o que ele leu, que é um terço, né, com o que ele leu no dia seguinte, que é um sexto. Então,
O que a gente faz aqui, ó, 1/3 mais 1/6. O que a gente observa? Que a gente tem denominadores diferentes, né? Tanto 3 como 6. Quando a gente vai buscar o MMC através da fatoração, encontra-se o 6. Novamente, a gente vai buscar o quê? Frações equivalentes e fazer a soma. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. A primeira fração equivalente encontramos. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, 2 mais 1 é 3. Repete-se o 6, tá bom? Então, o que ele leu? Ele leu 3/6, né, do livro, né? Então, ele leu a metade do livro, né? Então, a fração do livro que falta para ele terminar é a outra metade do livro. Então, ele leu a metade, que a gente viu aqui, né? 3/6. E falta ele ler a outra metade do livro, tá bom? Pessoal, eu espero, né, que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderem, voltem novamente para poder ver se vocês conseguem resolver, né? Outros exercícios que serão propostos, tá bom? Muito obrigada, né, a todos e até a próxima, tá bom?